A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, aqui é Ana Tereza Camasmi e vamos começar mais um programa Palavras para a Alma, um encontro para a gente conversar sobre nossas questões cotidianas à luz do Espiritismo. Se você quiser contribuir para o nosso programa, você pode sugerir temas, é só mandar um recadinho aí pela Web Rádio que eu recebo. E quem sabe aqui eu vou poder falar exatamente o que você gostaria de conversar, de pensar, de compreender. Será um grande prazer receber sua contribuição. Então, eu escolhi hoje um tema importante do nosso cotidiano, que é sobre julgamento. É muito duro pra gente, né? Quando a gente é julgado pelos outros, mas... E há algumas vezes que quando a gente julga, a gente também fica sofrido, mas na maioria das vezes nós nos sentimos muito no direito de julgar. Como se a gente soubesse já de antemão o que é certo, errado, para mim, para o outro, para o mundo, né? Vamos ver o que a doutrina espírita fala sobre isso. Temos umas reflexões muito interessantes e eu vou começar com o livro da Joana de Ângeles, chamado Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Ela, nesse livro, tem um capítulo chamado Julgamentos. E é de uma profundidade tão grande que eu vou só comentar um pedacinho. E no outro programa eu vou comentar outros pedaços, né? Então, vamos pensar na primeira hipótese, que é quando alguém nos julga. Que sentimento nos causa, né? A gente se sente injustiçado, a gente se sente acusado, menor, né? Visível no erro, que isso deixa a gente muito machucado, né? O nosso erro exposto, a nossa falha exposta. Também é dolorido para a gente ver que a gente não alcançou a expectativa de alguém. Então, na maior parte das vezes, quando a gente é julgado por alguém, isso dói muito na nossa alma. E quando a pessoa nos julga e está correta no julgamento, vamos dizer assim, a gente concorda com o que ela está dizendo, ainda assim, sempre dói, porque a gente não gostaria de ser essa pessoa que falha. É claro que você pode estar pensando assim, mas isso é uma vaidade danada, né? Isso pode ser orgulho, pode ser tudo isso. Mas eu só queria lembrar que isso é dolorido. E a outra hipótese é quando a gente julga alguém e ficamos amargurados com essa ação, né? Sinal que a gente não fez algo que a nossa consciência tenha ficado pacificada. Então, nesses dois casos em que tem algum tipo de dor, é importante a gente compreender por que o julgamento incomoda, né? Em primeiro lugar, incomoda porque toda vez que a gente julga, alguém é excluído nesse julgamento. E esse sentimento de excluído, né, sentimento de exclusão, que nos tira o pertencimento de algum grupo, de alguma classe, isso dói muito na alma da gente, porque nós somos da natureza da união, do todo. Então, qualquer tentativa de alguém nos excluir porque a gente não se comportou como deveria ser, isso nos deixa muito machucados e adoecidos. Então, certamente, você já deve estar pensando que julgar não é uma boa, né? E não é mesmo, porque Jesus já diz, não julgueis para não serdes julgados. Então, vamos ver o que a Joana de Ângeles fala sobre isso? Ela começa o capítulo já dizendo, toda vez que um indivíduo descredenciado legalmente procede a um julgamento de modo impiedoso ou precipitado, realiza de forma inconsciente
a projeção da sombra que nele jaz. Então, a Joana já deu um recado claríssimo na primeira frase do texto, que é: olha só, você é juiz? Legal? Não, né? Então, seu direito de julgar já está sendo cassado no ponto de vista doutrinário. Porque quem te outorgou esse lugar, esse direito de sair julgando o outro, né? E nesse julgamento, acho que o que a Joana está nos dizendo é quando esse julgamento é acusador da falha alheia. Aí a gente vai para outra fala de Jesus super importante, que é quando ele diz assim: tirai primeiro a trave do vosso olho e depois então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Tá? Isso está em Mateus capítulo 7, versículo 5. Então, Mateus está contando para a gente que Jesus se referiu a esse lugar que a gente às vezes ocupa, de ficar observando o que está no outro e não olha o que está na gente. Então, esse mecanismo do julgamento, ele é muito interessante. Por que a gente quer tanto julgar os outros? Por que há no outro que me incomoda tanto, né? Então, a Joana parte do princípio que o que eu olho no outro tem alguma coisa a ver com a sombra que há em mim. Então, eu gostaria de poder pontuar aqui uma frase importante para a gente ir pensando. Que todo julgamento, ele provém de uma necessidade nossa que não está sendo atendida. Então, vamos imaginar. Se eu digo, você é muito lento. Se eu estou julgando você como alguém lento, qual é o parâmetro que eu uso para dizer que você é lento ou se você é muito veloz? Eu estou partindo do princípio de que eu preciso de alguém mais rápido. Quando eu digo, por exemplo, você é muito desorganizado, eu estou partindo do princípio de que dentro aqui das minhas necessidades atuais eu estou precisando de alguém muito organizado. Se eu julgo, você é muito irresponsável, eu estou falando da minha necessidade de que você seja responsável. Então, a contribuição que eu queria deixar é: todas as vezes que a gente julga alguém, nós estamos revelando de maneira inversa uma necessidade nossa. Se eu vejo que o lado de lá, o outro, que está fora de mim, está se comportando de uma maneira que eu não considero boa, é porque dentro de mim eu tenho uma necessidade que ele se comporte de outra maneira. Considerando que ninguém está aqui para nos servir, o trabalho seria, ao invés de eu dizer o que o outro está fazendo de errado, eu olhar para mim e perguntar: qual é a minha necessidade? O que eu estou precisando agora? E aí, ao invés de julgar, ao invés de condenar e até querer que o outro tenha algum tipo de punição, eu poderia olhar para mim e perguntar para mim: o que eu preciso nesse momento? E o que eu posso fazer por mim para que eu possa atender essa necessidade minha? Ou até de poder pedir para esse meu irmão que está me incomodando tanto com uma atitude contrária, né? Então, essa questão do julgamento é muito delicada. É um desafio muito complexo. Porque olhar para a conduta do outro com os recursos da experiência de vida, da minha história de vida, é um salto muito grande, né? Se a gente quisesse olhar o outro, realmente o outro, eu teria que olhar a partir da história de vida dele. E mesmo os juízes que têm uma outorga legal para fazer isso, eles não julgam pessoas, eles julgam processos. Isso é uma diferença muito grande. Porque se a gente acha que a gente tem o direito de julgar alguém, nós estamos nos colocando num lugar de criador, de Deus, que não é nosso lugar. Então a gente pode olhar o mundo, vocês vão me perguntar assim: poxa, mas então a gente não tem senso crítico? Bom, ter senso crítico é uma coisa, não é? A gente tem condição de avaliar algumas coisas, mas entender que essa avaliação ela é sempre relativa. A outra coisa é eu fazer um julgamento a respeito da conduta do outro, rotulá-lo, condená-lo até, e me afastar a partir dessa percepção. Então a gente precisa ter
muito cuidado com isso, porque, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 886, nós precisamos de indulgência de um para com os outros. A indulgência é a manifestação da caridade. Porque não só os outros precisam de indulgência, nós também precisamos muito. Então vamos pensar o inverso. Se uma pessoa, ao invés de julgar você, olhasse para você e te dissesse qual é a necessidade dela, ao invés de te acusar, nós nos sentiríamos muito melhores? Então, hoje o meu convite é a gente desistir de julgar e olhar para o nosso coração, para as nossas necessidades e descobrir o que eu estou precisando agora que eu estou condenando meu irmão por não atender, né? É isso, amigos. Desejo para vocês boas reflexões e até a próxima semana. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.